Olá meus amores, esse é mais um vídeo do canal Conhecendo o Paraná em Duas Rodas. E esse vídeo faz parte do quadro Filosofando pelo Paraná. E hoje nós vamos falar sobre um importantíssimo filósofo, Sir Francis Bacon. Ele que nasceu no século XVI e morreu no século XVII. Bacon foi um filósofo empirista que está aqui no começo da modernidade. Inclusive, ele é considerado um dos pais da modernidade, um dos pais da época moderna. O Bacon, ele estudou direito em Cambridge, ele teve contribuições importantíssimas para a área jurídica, também foi político, inclusive ele chegou nos cargos mais altos da carreira política da sua época, ele teve uma carreira política extremamente ambiciosa. Ele foi embaixador britânico na França, ele foi conselheiro do rei Jaime I, até chegar no cargo mais alto da política da sua época. Ele foi chanceler britânico. E além das contribuições jurídicas, além da carreira política, ele também teve uma contribuição filosófica fantástica. Ele foi um pensador extraordinário, um filósofo que deu uma contribuição, principalmente para a filosofia moderna, espetacular. O Bacon, ele quis entender o conhecimento humano. Mais especificamente, o Bacon quis entender como o homem conhece, de que forma o homem conhece, qual o limite do conhecimento humano e, principalmente, para que serve o conhecimento humano. Qual é a função do conhecimento? Bem, o Bacon, como eu disse, ele é um filósofo empirista. Os empiristas, eles dizem que nós só podemos conhecer através dos 5 sentidos. O empirismo é uma corrente filosófica e cientista que diz que o conhecimento se dá através dos sentidos. Então, para eu conhecer alguma coisa através dos sentidos, eu tenho que conhecer alguma coisa material. Porque experimentar algo sensivelmente é experimentar a matéria. Então, Bacon diz que conhecer é conhecer a natureza. Qual é o objeto do conhecimento filosófico e científico? A natureza. E aqui um parênteses importante, objeto do conhecimento filosófico e científico, porque o Bacon ele separa religião de ciência, ele separa filosofia de teologia. Ele diz o seguinte, olha, o homem cientificamente conhece a natureza, mas se ele quer conhecer outras coisas, aí é outro método, outra área do conhecimento. Olha a frase, a fé, o que é da fé. O Bacon ele era cristão, o Bacon era evangélico. E ele diz, para eu conhecer as coisas de Deus, eu preciso ir ao livro sagrado, eu preciso ir à Bíblia. Para eu conhecer a natureza, eu tenho que ir na própria natureza, eu não posso confundir as coisas. E eu vou à natureza como? Através do método indutivo. Também não pode ser uma experiência qualquer, tem que ser uma experiência metodológica. E o método que ele nos indica para conhecer a natureza é a indução. Porque vejam bem, ele está falando que nós conhecemos através dos sentidos. Só tem um problema. O conhecimento científico é um conhecimento de leis universais e necessárias. O que é uma lei universal e necessária? É uma lei que vale para todos os casos, universal e necessário. Lembra que você aprendeu em ciência aquela questão causa e efeito? Se eu tenho uma causa, necessariamente eu vou ter aquele efeito. Vamos usar um exemplo para ficar mais claro? A química diz que se eu aquecer a água a 100 graus Celsius ao nível do mar, ela vai virar vapor. Quando? Sempre. Esse sempre é a universalidade. E olha causa e efeito, a lei de causa e efeito. Se eu aquecer a água a 100 graus Celsius ao nível do mar, ela vai virar vapor. Necessariamente, ó, lei causa e efeito. Então as leis científicas são leis universais e necessárias. Esse é só um exemplo. Mas todas as leis científicas são leis universais e necessárias. Lembram das 5 leis de Newton? Todas elas. Ó. Leis universais e necessárias. Se o conhecimento sensível me dá o particular, como que eu faço esse salto do particular para o universal? Da experiência sensível particular para as leis universais e necessárias, que são as leis científicas. O Bacon diz, através do método indutivo. Porque através do método indutivo eu vou experimentar várias vezes, de diferentes maneiras, seguindo as regras do método indutivo. Então, todas essas experiências metodológicas, analíticas, articuladas em regras,
essas experiências vão me levar, segundo ele, ao universal e ao necessário. Então, como que eu conheço? Através da indução. Só que eu estou conhecendo a natureza. Então, eu não posso ir para a natureza também de qualquer jeito. Eu tenho que me despir dos conhecimentos que eu já tenho até então. Eu tenho que me despir, me livrar daquilo que o Bacon chamou de ídolos. Ídolos, na filosofia baconiana, significa noções falsas. A palavra ídolo tem vários significados. Aqui na filosofia do Bacon, significa noção falsa. Então, o que é um ídolo? É uma noção falsa. O Bacon elenca os 4 principais ídolos, ou seja, as 4 principais, noções falsas que impedem o homem de conhecer a natureza, que é o ídolo do teatro, o ídolo do fórum, o ídolo da caverna e o ídolo da tribo. Bem, o ídolo da tribo é a própria ser humano, a própria natureza humana, a própria capacidade ou talvez incapacidade da natureza humana. Por exemplo, o homem tende a generalizar as coisas muito fácil. O Bacon diz, eu só posso generalizar através da indução. Então, o próprio ser humano, a própria espécie humana tem limitações. Esse é o ídolo da tribo. O ídolo da caverna é as limitações de cada um. Se a espécie humana como um todo, ela tem limitações, que faz parte de nós seres humanos, cada ser humano, ou seja, cada um de nós tem os nossos preconceitos, as nossas limitações. E o Bacon diz, para eu ir para a natureza, eu não posso ter preconceito, ou seja, eu tenho que tirar da natureza, eu tenho que ouvir da natureza aquilo que ela quer me dizer, e não aquilo que eu quero ouvir dela. Porque se eu for para a natureza com preconceitos, querendo ouvir dela aquilo que eu quero e não que ela tenha a me dizer, eu não vou formar um conhecimento verdadeiro, eu não vou conhecer a natureza como ela é. Eu vou conhecer da natureza aquilo que eu quero. Isso não é conhecimento, isso é preconceito. Então, por isso que o Bacon diz, nós precisamos nos livrar desses ídolos, dessas noções falsas. Bem, um outro ídolo é o ídolo do fórum, ou da linguagem. A linguagem é extremamente importante para a construção do conhecimento. Pessoal, olha só. Como que eu faço qualquer tipo de raciocínio? Somente através da linguagem. Você tenta fazer qualquer raciocínio sem usar a linguagem. É impossível. Ela é matéria para o raciocínio. E principalmente o conhecimento científico, que é um conhecimento lógico, um conhecimento que precisa de uma linguagem rigorosa, porque ele é um conhecimento rigoroso. Então, eu preciso entender a linguagem. Por exemplo, todo mundo sabe que as palavras, elas têm duplos significados. Então, quando eu vou falar, por exemplo, a palavra casa, eu estou falando de moradia ou estou falando dessa parte aqui da camisa? Todo mundo sabe que aqui onde passa o botão chama-se casa. A palavra manga, eu estou falando o quê? Da fruta ou dessa parte aqui da camisa? Então, as palavras têm duplo sentido. Quando eu vou pensar cientificamente, quando eu vou escrever um artigo científico, eu tenho que deixar muito claro do que eu estou falando. O outro ídolo é o ídolo do teatro. Aqui o Bacon ele é extremamente crítico das filosofias que vieram antes dele, principalmente as filosofias medievais e antigas. O Bacon diz que elas são falsas, que elas não servem para conhecer a natureza. O Bacon diz que não passam de meros teatros. Então, se eu quero conhecer a natureza, eu não posso ir nos livros dos filósofos antigos. Eu tenho que ir aonde? Na própria natureza. É a natureza que vai me dar o conhecimento da realidade, ou seja, dela mesma. E como que eu vou fazer isso? Me despindo desses ídolos, me despindo dos preconceitos, das noções falsas, pegar o método indutivo e analisar. Bem, agora para que eu vou fazer isso? Para que eu vou construir o conhecimento? Porque o conhecimento, como diz o próprio Bacon, o processo do conhecimento é um processo árduo. É fácil conhecer? Você que está estudando, é fácil aprender? Claro que não. Então, se é tão difícil assim, por que o ser humano quer? Existem várias respostas para essa pergunta. O Bacon ele dá uma resposta bem prática. O homem precisa entender a natureza, conhecer a natureza, para transformá-la em benefício do homem. Bacon, ele é um filósofo extremamente entusiasta da ciência, que leva à técnica, que leva à construção de objetos que beneficiem o ser humano. O Bacon, ele mesmo cita 3 exemplos, lá da época dele.
O Bacon diz: quando o ser humano inventou a bússola, a pólvora e a imprensa, essas três invenções mudaram a humanidade. Vamos pegar aqui, imagina a bússola. Pessoal, uma coisa é a navegação antes da bússola. Outra coisa é a navegação depois da bússola. Antes da bússola, para se navegar, tinha que se navegar na costa, olhando a costa. Senão, se perdia. Depois da bússola, o homem pôde se lançar em alto mar sem se perder. Virou outra coisa. Olha a importância da bússola. Inclusive, foi graças à bússola que nós tivemos as grandes navegações, que mudou o comércio, mudou o mundo, transformou o mundo em outra coisa. A pólvora. Eu não preciso explicar para vocês que uma coisa era a guerra antes da pólvora, outra coisa é a guerra depois da pólvora. A imprensa. Pessoal, como que era para se produzir um livro antes da imprensa? Era só copiando. Agora vocês imaginem aqui um livro como esse aqui, ó. Olha esse livro aqui. Vocês imaginem copiar esse livro inteiro à mão, porque era a única forma. Imagina quanto tempo você levaria para reproduzir esse livro. Olha o tamanho da letrinha. Para reproduzir este livro manuscrito. Era extremamente difícil. Para reproduzir um livro demorava-se muito. Ou seja, os livros eram raríssimos, caríssimos, pouquíssimas pessoas tinham acesso a eles. Quando inventaram a imprensa, passaram a produzir livros em larga escala. As pessoas tiveram mais acesso aos livros e, consequentemente, mais acesso ao conhecimento. Então o Bacon diz, olha, a invenção da pólvora, da bússola, da imprensa melhorou a vida humana, transformou a vida humana. Então o Bacon diz, eu preciso conhecer a natureza não por conhecer. Eu preciso entender as leis da natureza para transformar a natureza em benefício do ser humano. Ou seja, eu não posso conhecer o rio pelo rio. O Bacon diz, um saber contemplativo não nos serve. Eu tenho que entender o rio, conhecer o rio, para construir uma usina de energia elétrica. Alguém pode falar, professor, mas o Bacon não tinha consciência ambiental, né? Um grande pensador como ele não tinha essa consciência ambiental. Primeiro vamos entender uma coisa. Eu não posso ser anacrônico. O que é o anacronismo? É você querer entender uma época com os conceitos de uma outra época. Acabei de falar para vocês, o Bacon está ali, do século XVI para o XVII. A Revolução Industrial foi só no final do século XVIII. O Bacon está ali mais ou menos ali 200 anos antes da Revolução Industrial. E antes da Revolução Industrial, vocês estudaram isso, vocês sabem que o homem não poluía em larga escala. Ele não produzia em larga escala e não poluía em larga escala. Então, antes da Revolução Industrial, ali na época do Bacon, nós tínhamos muita natureza ali quase que intacta, uma quantidade imensa de recursos naturais e poucos seres humanos. E esses poucos seres humanos, eles passavam necessidades básicas. Então, o que o Bacon detectou? Qual que era a época, o grande problema da época do Bacon? Como transformar a natureza em benefício do ser humano. Esse é o grande problema de hoje? Não. Esse não é o grande problema de hoje. Até porque o grande problema de hoje é, como produzir muito em larga escala e como não só preservar a natureza, mas como reconstruí-la. Porque só preservar também não dá mais. E quando nós falamos em problemas ecológicos, nós não podemos falar disso sem levar em consideração a quantidade de seres humanos que estão aumentando em nosso planeta. Vou deixar aqui no lugar do vídeo um gráfico aqui que mostra isso. Lá na época do Bacon, o mundo tinha mais ou menos ali aproximadamente 500 milhões de pessoas. Hoje o mundo tem 8 bilhões de pessoas. Isso, do século 17, de 500 milhões, passou para 8 bilhões. O planeta esticou? Os recursos naturais aumentaram? Não. E quer um outro dado para entender isso? Vamos pegar o Brasil. O Brasil em 1970 tinha 93 mil habitantes. Olha só, eu não estou falando do século 17 não. Estou falando aqui do século 20, recente, 1970. 93 mil habitantes aproximadamente. E hoje nós temos 203 mil habitantes aproximadamente.
os seres humanos estão aumentando, o planeta não estica. Então, se na época do Bacon o grande problema é como transformar a natureza em benefício do homem, hoje o problema ficou bem mais complexo. É como preservar a natureza, melhorar a natureza, reconstituir a natureza e produzir mais. Porque nós vivemos num planeta onde com uma quantidade enorme de seres humanos, a quantidade de seres humanos está crescendo no planeta de uma forma gigantesca, inimaginável, e os recursos naturais estão diminuindo. Como fazer com isso? Ainda nós vivemos num sistema capitalista, onde nós somos incentivados o tempo todo a produzir, consumir e produzir. E nós queremos ter uma vida confortável. Ou você quer viver numa casa que não tem internet, que não tem energia elétrica, que não tem conforto? Eu não quero. Eu quero conforto. E aí? Quando o moço lá da ecologia, ele diz que sem a natureza não tem ar e sem ar não respiramos e não tem vida, ele tem razão. Quando o agricultor diz nós precisamos plantar porque sem o alimento não sobrevivemos, ele também está certo. Só que a conta não bate. Hoje a conta não bate. Não tem tantos recursos para tantas pessoas. Como fazer com isso? Esse é o grande desafio da nossa época. Inclusive, você que está pensando qual faculdade fazer, que profissão escolher, está aqui uma boa dica. Porque quando nós vamos para o mercado de trabalho, nós vamos para resolver problemas. Conhecimento, de acordo com Bacon, é para resolver problemas. Qual é o grande problema de hoje? Desenvolvimento sustentável. Isso não é modinha. Isso é o grande problema da atualidade. E muitas profissões podem contribuir para resolvermos esse problema. Você pode ser um agrônomo, um sociólogo, um biólogo, para buscar resolver, ao meu ver, o que é o grande problema do século XXI. Bem, para o Bacon, saber é poder. Poder, não poder político aqui. Saber é poder sobre a natureza. Poder sobre a natureza para transformá-la em benefício do ser humano. Então, para o vídeo não ficar muito longo, vamos concluindo. O Bacon diz que o objeto do conhecimento científico e filosófico é a natureza. O homem só pode conhecer a natureza, esse é o limite do conhecimento científico e filosófico humano, e eu vou conhecer a natureza para transformá-la em benefício do homem. E o Bacon, ele morreu de uma forma assim, tentando colocar a sua filosofia em prática. O Bacon, como eu disse, ele era inglês, numa época onde o inverno inglês estava extremamente rigoroso, ele queria demonstrar ou entender, perceber por quanto tempo que o alimento, que a carne permanece sem estragar congelado. Ele estava recheando galinhas, frangos e usando todas as experiências do método indutivo, que não são experiências poucas. E ao fazer todas essas experiências lá, congelando as galinhas e os frangos, ele pegou pneumonia e morreu. Uma morte meio estranha, né, para um grande pensador como Bacon, mas foi assim que ele faleceu. Inclusive, por isso, muitos dizem que ele é o mártir da ciência. Outros dizem que ele é o profeta da Revolução Industrial, porque ele previu e ele falou da importância da Revolução Industrial muito tempo antes dela acontecer. Bem, se ele é o mártir da ciência, se ele é o profeta da Revolução Industrial, aí fica a critério de cada um entender. Uma coisa é certa, ele foi um grande pensador, um grande filósofo, que nos deixou um legado importantíssimo para o pensamento humano. E se você gostou desse vídeo, não esqueça, deixe um like, se inscreva, nos ajude a divulgar o conhecimento. Tem dúvida? Tem crítica? Deixa aí nos comentários. Vamos construir o conhecimento juntos. E até o próximo vídeo do quadro Filosofando pelo Paraná.